Olá, estamos iniciando a parte 2 da aula 6 sobre processos erosivos, transportes e sedimentação. Então, iremos iniciar essa aula compreendendo o número de Reynolds, que é uma medida de turbulência em um determinado fluxo. Quando falamos em fluxo, nós levamos em consideração o principal elemento de referência, que é a água, né, no transporte de sedimentos. Então, o que é o número de Reynolds? Ele vai determinar se a trajetória desse sedimento vai ser laminar ou turbulento. Então, para compreendermos essa equação, temos que levar em consideração algumas variáveis, né, que ela contempla, que é a velocidade do fluxo, profundidade do canal, viscosidade e a densidade desse fluido. Então, a equação ela vai determinar, né, se esse fluxo vai ser turbulento ou mais reticular. Então, temos que a equação ela é desenvolvida, né, multiplicando a velocidade do fluxo, profundidade, densidade do fluido e dividir pela viscosidade. O número posto, o resultante dessa equação, for menor que 500, o minuto for menor que 500, o fluxo desse sedimento vai apresentar, né, uma trajetória laminar. Se o fluxo for maior que 2000, certo? Ele vai apresentar um fluxo turbulento. O sedimento vai apresentar uma trajetória turbulenta na água. Então, para explicar um pouco melhor, nós levamos em consideração um exemplo, né, da trajetória. Vamos colocar aqui uma trajetória mais visível de cada um desses fluxos para exemplificar. Então, temos aqui a ideia de como se dá o fluxo laminar. Então, o fluxo laminar, como vocês podem ver aqui, mostra os sedimentos sendo transportados de forma mais reticular, de forma mais linear. Então, para que isso aconteça, né, para que a trajetória desse fluxo, né, desse sedimento, por exemplo, levando em consideração a profundidade do rio, aconteça de forma mais reticular, nós temos que ter águas lentas, né, que a água desse rio, desse lago, esteja sendo movimentada de forma lenta. Ao contrário das águas, né, de correnteza rápida, que vão apresentar uma trajetória de sedimentos, né, a trajetória de sedimento de forma mais irregular. Nós chamamos de fluxo turbulento desses sedimentos. Então, a carga de sedimentos, por exemplo, dessa correnteza, que se movimenta, né, de forma mais dinâmica, ela vai fazer com que o número de Reynolds, né, seja maior que 2000. Isso vai ocorrer que os sedimentos, né, que são transportados em correnteza rápida consiga alcançar um grau de erosão maior do que aquelas partículas que estão sendo movimentadas em águas lentas, numa trajetória laminar. Observe que os sedimentos, ao serem transportados de forma turbulenta, eles podem colidir um com o outro, apresentar novas trajetórias, e isso vai também determinar a carga de deposição, né, a velocidade da carga de deposição desses sedimentos no leito de oceanos e rios. Então, esses tipos de fluxos vão determinar, né, como a erosão e deposição de sedimentos acontece, certo? Tanto na superfície quanto na profundidade de rios e oceanos. As características dos sedimentos que são transportados no fluxo laminar e turbulento. Temos aqui os seixos, que são as formações de rochas aqui mais coesas, areia e argila. Então, num transporte mais turbulento, o processo, por exemplo, de formação de seixos aglomerados vai ser muito mais intenso e rápido. Da mesma forma, vai acontecer com a areia se transformando em arenito e a argila se transformando em aligito. Então, o fluxo turbulento da água vai acelerar
certo, esse processo de compactação, né, desses sedimentos na transformação, certo, de rochas mais coesas. Esse gráfico aqui vai nos apresentar uma relação entre granulometria, certo, desses sedimentos, com a velocidade que alcança esses dois agentes de erosão, seja o ar, seja a água. Então, temos aqui a velocidade média de metros por segundo do ar e da água. Então, por exemplo, para que o ar movimente, certo, a areia, vamos colocar aqui, é preciso uma velocidade média por segundo, basicamente, uma velocidade média de 9 metros por segundo. Para que a água, que é um gráfico de iniciação de transporte também, então, para que a água transporte matações, que são aquelas pedras maiores, a água vai precisar de uma velocidade média parecida com a do ar levantando areia, que é uma velocidade média, vamos fazer aqui mais basicamente aqui 9,5 metros por segundo. Isso determina, certo, o grau de turbulência da água e do ar no transporte de cada um desses sedimentos. Então, por exemplo, para que o ar ele consiga manter a água, consiga manter em suspensão seixos, ele vai precisar de uma velocidade maior, aliás, menor do que para levantar as matações. Vai ser basicamente aqui uma velocidade média de 2 metros por segundo. Então, esses aqui são exemplos que vai demonstrar, certo? Vamos escrever aqui. Vamos tirar aqui. Vou precisar aqui de uma velocidade média, a exemplo, 2 metros por segundo. Isso sucessivamente, né? Conseguindo esses índices, o ar e a água, enquanto agentes de erosão, vai conseguir transportar a granulometrias diferenciadas e promover o processo erosivo na superfície terrestre, no leito dos oceanos e lagos. O transporte desses sedimentos pode ser observado em três formas distintas. O sedimento pode ser arrastado ou rolado. Ele pode se mover por saltação ou suspensão. Observe que, por exemplo, na medida em que esse sedimento é mais arredondado, né, e mais denso, ele é transportado, né, na base, né, desse ambiente de transporte. A mesma coisa é quando você tem alguns sedimentos, que também uma carga maior, assim, de sedimentos, quanto mais pesado for, ele vai também ser transportado em saltação na base desse meio de transporte. E na medida em que ele vai ficando menor, que ele vai sofrendo, né, fraturas e fragmentações, ele vai ser possível ser transportado em suspensão. E o transporte de suspensão, aqui basicamente em água corrente, né, também, esse sedimento ele vai apresentar uma trajetória em níveis diferenciados de profundidade. Uma hora ele vai estar na profundidade X, Y, Z, porque ele vai sendo transportado em suspensão. Então temos esses mecanismos de movimento de partículas, né, seja ele em suspensão,
seja ele rolando, só saltando ou rolando. Certo? Então, basicamente, né, temos aqui um exemplo de maior processo, né, de erosão e de fluxo turbulento, que é os sedimentos que são transportados em suspensão. Esse outro gráfico aqui é um gráfico de início também de transporte de sedimentos. Vai mostrar aqui transporte de sedimentos, uma velocidade em centímetros por segundo, numa profundidade basicamente de 1 metro. Então, isso quer dizer, uma velocidade em centímetros por segundo, uma profundidade de 1 metro, por exemplo, temos aqui as granulometrias, argila, silto, seixo, calhar, matação. Então, levando em consideração aqui o transporte, por exemplo, do seixo. Então, para que ele inicie um transporte, certo? Por exemplo, para que a água, numa profundidade de 1 metro, numa velocidade média aqui vamos colocar, de 100 metros por segundo, ele vai alcançar basicamente a meta para que esse sedimento seja transportado, né, o seixo seja transportado rio abaixo. Já a areia fina, aqui, areia fina, ela vai precisar de uma velocidade média bem menor do que a do seixo, né? Temos aqui uma velocidade média de transporte, seja turbulento ou laminar de água. Vamos colocar aqui de 14 centímetros, certo? Por segundo. Por ser um material menos denso, mais fragmentado. Então, a carga de deposição de cada uma dessas granulometrias, elas vão acontecer na medida em que o processo erosivo de transporte vai acontecendo. Então, quanto maior for a velocidade média para o transporte de sedimento, maior vai ser a carga de deposição desses sedimentos. Certo? Temos os fluxos gravitacionais de sedimentos. Temos uma caracterização básica, onde, considerando a terminologia específica desses fluxos gravitacionais, temos correntes de turbidez, fluxos de sedimentos fluidificados, fluxo granular e fluxo de detritos. Certo? Temos aqui os mecanismos de sustentação de sedimentos, como nós vimos, né? Esse fluxo, esse mecanismo aqui de sustentação de fluxo. Vamos ter aqui a turbulência, fluxo intragranular e ascensional, interação granular e resistência de matriz. Então, as características, por exemplo, dos fluxos gravitacionais de sedimentos, por exemplo, turbulência, observa-se que os sedimentos, eles vão, como no gráfico anterior, ele vai apresentar formas irregulares e profundidades variadas no decorrer desse trajeto. O fluxo laminar intragranular, ele vai apresentar um movimento de baixo para cima. Ele vai ser transportado, mas observa-se que esse movimento vai ser ascensional. Já a interação granular é como se as partículas estivessem, né, sendo transportadas em contato uma com a outra. Ela bate e volta, vai, mas elas continuam numa espécie de interação. Elas não fazem esse trajeto separadas, elas vão mantendo contato. E a resistência da matriz.
por exemplo, quando existe determinados lâminos e seixos, certo? Que vão promovendo o que nós chamamos de viscosidade, aumentando a viscosidade aqui desses objetos granulares que vão sendo transportados. Então, portanto, a perspectiva de deposição de cada um desses sedimentos, considerando os mecanismos de sustentação da trajetória de cada um deles, temos os depósitos conhecidos como turbitito, o turbitito proximal, conglomerado de ressedimentado, alguns fluxos turbititos e lâminas de seixos. Então, são depósitos sedimentares que são construídos ou formados justamente pela interação de cada um desses mecanismos de sustentação e de transporte de sedimentos. Então, esse turbidito distal, ele vai ser uma característica, por exemplo, de mecanismos de sustentação de transporte e turbulência, assim como o turbitito proximal, ele vai unir tanto o fluxo intragranular, ascensional, como turbulência. Certo? E o depósito de conglomerados ressedimentados, ele vai ser tanto a interação do fluxo intragranular ascensional, como também a integração granular. E assim por diante. Nós temos a formação de blocos de depósitos de sedimentos, né? E na medida que nós vamos estudando a velocidade dos fluxos gravitacionais. Então, considerando os fluxos gravitacionais, temos o processo de sedimentação, que é um processo que é iniciado quando a força transportadora, seja da forma laminar ou turbulenta em geral, está sendo influenciada pela gravidade. E quando essa força transportadora é sobrepujada pela densidade das partículas, seja sedimentos elásticos ou detríticos, ou quando a água torna-se supersaturada, essa sedimentação ela acontece. Como também ela envolve a atividade e morte de organismos, certo? Vivos ou bioquímicos. Então, o processo de sedimentação ele é um registro histórico da evolução da paisagem do planeta Terra, das condições climáticas, de temperatura no geral, das condições gravitacionais da atmosfera. Então, tudo isso vai ser um registro memorial de toda a história geológica do planeta. Temos a erosão, transporte e sedimentação como um processo que vai sendo construído na medida em que as partículas de menor granulometria vai sendo fracionadas, variando de tamanho e grau de arredondamento, e sendo depositados em leitos de rios, e havendo um processo que nós chamamos de processo de compressão e compactação. Esses componentes vão sendo cementados e unidos pela força da compressão. Então, essa união de sedimentos se torna um conglomerado. E camada após camada vão sendo depositadas e formando o que nós chamamos de estratigrafia. Vamos observar aqui
A estratigrafia, ela é um resultado da meteorização e transporte de sedimentos ao longo do tempo, e vai sendo depositado camada após camada, e as camadas mais novas vão sendo formadas acima das camadas mais antigas. Então temos aqui uma deposição de sedimentos que vai se sobrepondo umas às outras e transformando, né, diferentes paisagens. E através delas nós podemos conhecer também o registro de fósseis de plantas e animais que viveram em épocas remotas. Temos essa coluna estratigráfica que demonstra a deposição de sedimentos de camadas, né, uma simulação de tempos geológicos diversos e como esse processo de compactação e compressão vai ocorrendo ao longo do tempo. Aqui nós estamos ampliando a imagem para vocês poderem observar melhor a coluna estratigráfica. Ela é uma simulação de processos de deposição e compressão de sedimentos. Então, as colunas mais antigas elas vão sendo rebaixadas, né, e sustentando as mais novas. Então, isso aqui representa toda uma estrutura sedimentar de bacias sedimentares, leitos de rios e na superfície terrestre. Okay? Observe que as rochas mais antigas elas começam a apresentar formações mais coesas na medida em que ela vai chegando à superfície, né, nós temos aqui camadas de rochas mais granuladas. Então temos alguns níveis de sedimentação e deposição que fazem referência a alguns processos, como sedimentação de cascalhos, de areia, de argila, seixos. Então, essa primeira categoria de sedimentação é chamada subsidência. Refere-se ao afundamento ou abaixamento sofrido numa região de superfície, em função da dinâmica, né, no interior da Terra. Então, a subsidência ela tem essa característica de afundamento das bacias. O nível de base é uma espécie de sedimentação que corre no limite topográfico, né, abaixo da qual uma drenagem não consegue erodir o continente, representando algum, né, segundo Barrel, o estado de equilíbrio num dado momento entre a deposição e a erosão. Então, quando o limite topográfico, quando nós falamos de limite topográfico, nós falamos de níveis variáveis, né, da altitude e do relevo, nós temos aqui uma drenagem. Essa drenagem ela começa a erodir o continente, apresentando um estado de equilíbrio. Então, isso mostra uma ação de erosão e de deposição, basicamente com as mesmas intensidades. Então, isso chega no estado de equilíbrio. Então, quando chega no estado de equilíbrio entre erosão e deposição, nós conhecemos como sedimentação de nível de base. A taxa de sedimentação representa a velocidade de acumulação de sedimentos. Então, como nós estudamos a deposição de sedimentos a partir do transporte, seja ele laminar ou turbulento, de detritos, por exemplo, leitos de rios, nós temos aqui uma perspectiva de acumulação, seja água em menores velocidades ou velocidades mais turbulentas, nós temos um ambiente de sedimentação mais intenso do que outro. Então, é óbvio que o processo de sedimentação em ambientes de correnteza rápida apresenta-se muito mais intenso, né, do que em águas lentas, onde o fluxo é laminar. O ambiente de erosão, equilíbrio e de sedimentação. Então, esse ambiente de erosão e equilíbrio, os processos de sedimentação, eles ocorrem, né, o processo de intemperismo, e envolve um processo muito intenso e acelerado de sedimentação.
Então, temos aqui os processos glaciais, certo? Lamas, enchentes, relâmpagos, né? E principalmente condições de clima, como área semiárida. Então, esses ambientes de erosão e equilíbrio e sedimentação é um processo mais intenso, onde o processo erosivo ele se torna mais intenso, né, do que, por exemplo, um leito de rio. Precisa de um processo mais demorado, intenso, mais demorado, de formação de bacias sedimentares. O paleoambiente de sedimentação é afetado, né, pela disponibilidade de energia e sedimentos, certo? Pela disponibilidade de sedimentos, energia e natureza do meio. Então, podemos observar que os paleoambientes de sedimentação eles são encontrados, né, mediante ao estudo da tectônica, das marés, das tendências de transgressivas ou regressivas desses meios de sedimentação. Então, esses 5 tipos de sedimentação demonstram, né, algumas das dinâmicas envolvidas no transporte e sedimentação, né, de diferentes tipos de granulometria de rochas. Então, ficamos por aqui. Desejamos bons estudos e até a próxima aula.